Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula e hoje o tema da nossa aula de hoje é plano de cargas. Por que que o plano de cargas ele é importante dentro das operações logísticas, dentro das operações de levantamento, movimentação de mercadorias e produtos. Então nós vamos hoje entender o porquê que é interessante se fazer um plano de cargas para que possamos fazer essa movimentação desses produtos e dessas mercadorias. Eu trago para vocês aqui o conceito de plano de cargas. Então, o que seria um plano de cargas? O plano de cargas ele é um documento elaborado a partir de um estudo do serviço de implantação e operacionalização de maquinários destinados a guindar. Tá? Então, este é o conceito de plano de cargas. Esse documento ele é emitido com o propósito de descrever as informações referentes aos processos de movimentação de cargas, atendendo aos parâmetros exigidos pelas normas regulamentadoras. Eu trago 3 normas que são fundamentais para que você vai fazer um plano de cargas. A NR11, que trabalha justamente a questão do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. A NR12, que vai me trazer as máquinas e os equipamentos. E também a NR18, que trabalha a questão da indústria da construção. Então, também quando se vai fazer alguma construção, construir um prédio, por exemplo, as empresas precisam fazer um plano de cargas, um plano de movimentação de cargas, certo? Então essas 3 NRs elas são importantes, que se possa ter conhecimento para que possamos fazer um plano de cargas adequado e eficiente, certo? Logo em seguida eu trago para vocês o conceito também de plano de rigging. E aí a gente entra muito dentro da questão do levantamento dessas cargas. Então o plano de rigging é o nome dado ao processo de planejamento para as atividades de içamento de cargas, onde ele é elaborado por profissionais do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, com o objetivo de planejar as atividades de içamento de cargas, garantindo a total segurança na movimentação e içamento de qualquer tipo de carga. Então, este plano é um plano que nós precisamos ter conhecimento, tanto as pessoas que vão estar próximo, onde vai ser feito o levantamento dessa carga, como as pessoas responsáveis e que estarão diretamente ligados a fazer esse içamento dessas cargas, certo? Também nós podemos ter um plano de cargas para navios porta-contêineres, porque eles transportam muito contêineres de um local para o outro, de um continente para o outro, de um país para o outro, ou até mesmo pode ser feito na costa, né, do Brasil, pela navegação de cabotagem. Então todo navio porta-contêiner tem um planejamento, assim como no porto, também o porto vai ter um planejamento para se fazer esse descarregamento e carregamento de contêiner dentro desses navios. Eu trago aqui para vocês um porta-container, mas assim, num porto ele vai fazer carga e descargas de vários tipos de navios. Então, para cada tipo de navio, eu vou fazer um planejamento, vou fazer um plano de cargas, tá certo? Então, olha só, esse plano de cargas para navios porta-containers, ele é o documento elaborado para facilitar as operações de carregamento e descarregamento, a fim de reduzir o tempo necessário para esta operação. O objetivo é a redução de custos alcançados no remanejamento de contêineres nos portos seguintes. Por que isso? Porque um navio, ele nem sempre sai somente de um país, de um porto, e vai para um outro porto. Principalmente esses navios porta-contêineres, que eles precisam passar geralmente em vários navios, tanto descarregando o contêiner como fazendo também o carregamento de outros contêineres. Então eles fazem esse processo todo aí nas viagens que eles têm, certo? E aí nós entramos aqui na questão do transporte e no levantamento de cargas. Então, transporte e levantamento de cargas são atividades de fazer esse transporte e levantamento dessas cargas pesadas, que estão sempre presentes nas operações de carregamento e descarregamento,
assim também como na montagem. Então, se eu for fazer uma montagem de uma estrutura, também vou ter que fazer um plano de cargas para isso. Então, essas são atividades importantes, muito perigosas, tá certo? E exigem muita atenção e experiência para que possam ser executadas com eficiência e segurança. Então, esse plano de cargas, ele precisa atender todas as expectativas, atender todos os critérios de segurança. Então, por isso se estuda todas aquelas NRs, NR11, 12 e 18, e até outras, se for preciso, para que possa se fazer esse levantamento, esse transporte, essa movimentação de cargas de um local para o outro. Tá? Nós temos alguns aspectos importantes para a elaboração de um plano de cargas. Quais seriam? Ora, peso correto da carga. Por que eu tenho que saber o peso correto da carga? Porque eu tenho que saber a capacidade que o equipamento tem para poder fazer o içamento, o levantamento dessa carga. Resistência do terreno. Resistência do terreno. Então, na resistência do terreno, eu tenho que saber se esse terreno ele vai conseguir suportar o equipamento e esta carga junto. Porque o equipamento vai estar em cima do terreno e ainda vai fazer o içamento, o levantamento desta carga. Então, eu tenho que ter a real noção, situação de que este terreno ele vai realmente comportar esse peso total. Então, um exemplo que nós temos é os guindastes. Então, quando uma empresa contrata um guindaste, ela já tem que saber se aquele terreno vai comportar o peso daquele guindaste e se, juntamente com a carga que ele vai içar, o terreno tem capacidade para suportar. Tá certo? Resistência da carga ou peça a ser transportada. E aí também entra uma questão de embalagem, porque tem que saber como é que essa carga ela vai estar embalada, vai estar acomodada para eu poder fazer esse içamento dessa carga. O próximo, pessoal habilitado, treinado e capacitado para que possa manusear esses equipamentos de cargas, de içamento de cargas. O próximo que nós temos é o volume e centro de gravidade da carga. Isso é importante porque se você faz um içamento de uma carga e você não tem essa noção de volume de centro de gravidade, pode acontecer que quando essa carga estiver lá no alto, ela pode fazer com que, por exemplo, o guindaste tombe para o lado, certo? E aí você tem uma série de problemas, né? Acidente de trabalho, essa coisa toda. Então, a questão de você ter conhecimento de volume e do centro de gravidade é de fundamental importância, certo? E a altura de içamento. Isso também é importante porque eu tenho que saber até que ponto eu posso levantar essa carga para fazer esse transporte e a movimentação. E por último aqui nós temos as condições climáticas do momento que você vai estar fazendo esse içamento dessas cargas, tá? Esses equipamentos de levantamento de cargas, eles já nos trazem informações que nós obtemos isso no próprio manual do equipamento. Então, precisamos consultar os equipamentos e acessórios a serem utilizados, definir esse plano de içamento, certo? Para que não se tenha nenhum problema e não se tenha nenhum tipo de acidente nessa operação, nessa atividade. Então, o plano de levantamento ele poderá ser de caráter formal ou informal, de acordo com a complexidade da operação. Geralmente, nós fazemos esse plano formal, tá? E nós já sabemos que vamos transportar o peso, qual é a carga, como é que ela vai estar acomodada. Então, geralmente já se tem esse plano formal. Mas caso venha a ser preciso fazer um levantamento de uma carga que não está no dia a dia, nós fazemos um outro planejamento para poder fazer esse tipo de operação. Então, na preparação do levantamento, as cargas deverão ser amarradas por meio de cabos de aço, cintas, ligas ou correntes, que são também equipamentos, são aqueles acessórios, né, que nós precisamos para fazer esse içamento dessas cargas. E em algumas situações, as cargas poderão ser mantidas estabilizadas ou suspensas a determinada altura por pilhas de dormentes, estruturas tubulares, etc. Então, assim, eu vou somente tirar essa carga
daqui porque vai atrapalhar a movimentação de caminhão, por exemplo. Então, deixa essa carga içada lá por um determinado tempo, tá? É até comum se ver, geralmente, quando se querem fazer propagandas de veículo, você geralmente vê um guindaste com um veículo lá em cima, né? Então ele fica ali por um determinado tempo. Então tudo isso é estudado, tá certo? Nós temos alguns equipamentos manuais e de pequeno porte que são utilizados para fazer levantamento de cargas. Então eu trago aqui para vocês os macacos hidráulicos e mecânicos, cilindros hidráulicos, talhas de arraste de corrente de engrenagens, talhas pneumáticas e elétricas, guinchos manuais, pneumáticos, elétricos e diesel, torres de elevação com plataforma de trabalho, sistemas de roldanas simples ou múltiplas e balancins, tá certo? Então todos esses equipamentos, eles são equipamentos manuais de pequeno porte, que você pode estar movimentando de um lado para o outro, fazendo a instalação e fazendo a elevação, o içamento, a movimentação dessas cargas. Eu trago para vocês aqui as fotos, né, as imagens desses equipamentos. Então nós temos aqui os macacos hidráulicos e mecânicos, como vocês podem ver na foto, tá? Muito utilizado dentro das operações de movimentação, de içamento, de levantamento de carga. O próximo que nós temos são as talhas manuais ou talhas de arraste. Acredito que muitas pessoas já viram isso, tem muito isso dentro de armazém. Se utiliza muito essas talhas de arraste para levantar as cargas, né? Então as talhas manuais podem ser portáteis para uso em serviços de montagem ou manutenção. É recomendável que seja de corrente em função da sua resistência. Devem ser equipadas com freio de carga mecânico que permita controlar a velocidade de subida e descida da carga. Então, muito interessante esse equipamento. A próxima foto é a foto de uma talha pneumática, tá? Vocês podem ver aí a estrutura mecânica dela já é bem diferente da talha manual. A talha elétrica, aí você vai dar alguns comandos para fazer ela funcionar, tá certo? Nós temos aí o Munk, que o Munk é somente essa parte mecânica, tá? Que está aqui em cima do caminhão, como vocês podem estar percebendo na foto. Como geralmente está em cima de um caminhão, a gente costuma chamar carro Munk, né? Mas o Munk é somente essa estrutura mecânica que está em cima do caminhão, tá? Nós temos a garra, isso aqui é muito utilizada em grandes armazéns, dependendo do produto, geralmente madeira, eu utilizo muito garra, estrutura metálica, certo? Nós temos a pinça, e aí como vocês podem ver, ela está pinçou aqui alguns tubos, né? E está fazendo a movimentação deles. Nós temos aqui a garra, a caçamba giratória. Aí vocês veem que está um feixe de madeiras e ela está fazendo o levantamento, fazendo todo... Ela gira 360 graus e vai fazer essa movimentação. Temos as caçambas hidráulicas, bem parecido com as giratórias. Também faz o mesmo movimento, desculpa. Tá? E para fazer esse içamento dessas cargas. E aí nós também temos os equipamentos de médio ou grande porte. São guindastes fixos, telescópios e treliçados, tipo de guindaste, né? Gruas de torre telescópia, automontáveis sobre sapatas ou trilhos. Sapatas são aquelas uns pedaços de madeira bem grande que vai fazer a acomodação dos pés, podemos dizer assim, dessas gruas, né? Para poder calçar, como se fala mesmo. Eu vou calçar esse equipamento. Pontes rolantes e pórticos rolantes. Temos também as monovias, que são talhas datadas de movimento de translação, certo? Das pontes rolantes, é interessante nós termos aqui essas informações. Então, as pontes rolantes, elas sempre presentes nas áreas de produção e armazéns. Almoxarifados também, alguns almoxarifados utilizam essas pontes rolantes. Oficinas, grandes oficinas, por exemplo, uma oficina de locomotiva, então que as peças são muito pesadas, geralmente eu tenho uma ponte rolante para poder fazer a locomoção dessa carga de um local para o outro. Então são utilizadas para a movimentação de cargas internas, normalmente são suportadas pela própria estrutura metálica,
ou de concreto das instalações. E no caso de ter estrutura de sustentação própria, são chamados de pontes pórticos rolantes ou pontes pórticos, tá? Se tiverem a estrutura própria. Eu trago para vocês aqui uma imagem de um pórtico e ponte rolante. Como vocês podem ver, tem a própria estrutura e vai fazer a movimentação, o içamento da carga, certo? Esse aqui é um outro modelo, é muito utilizado. Então, por exemplo, a empresa Vale aqui tem várias outras empresas que se utilizam desse tipo de equipamento para fazer a movimentação, o içamento da carga e fazer a locomoção, o transporte. E voltamos aqui para falar um pouco mais dessas pontes, né, desses componentes. Então, as pontes rolantes têm estrutura, trilhos, guinchos. Na estrutura é formado por duas vigas principais paralelas interligadas, como vocês viram nas imagens anteriores. Os trilhos é um perfil adequado às funções de sustentação e de deslocamento dessa ponte rolante. Os guinchos, as pontes rolantes de maior capacidade, são dotadas de dois guinchos, um principal e outro auxiliar, cada um deles dotado de um gancho para a fixação dos estropos e cabos de amarração da carga, certo? Nós temos também outros acessórios, que são cabines, passadiços, cabos de aço, para-choque e sistema de sinalização audiovisual e de comunicação. E qualquer maior detalhe que você queira saber sobre as pontes rolantes, nós temos a norma brasileira 14 da ABNT, que traz lá os catálogos dos fabricantes que pode estar passando essas informações, tá? Aqui nós temos o guindaste, equipamento de elevação de carga fundamental na maioria dos serviços de montagem, carga e descarga, tendo como principal característica a sua grande mobilidade. Existem vários tipos de guindaste também, como nós vamos ver aqui. O primeiro é um guindaste sob pedestal para estaleiros. Então vocês podem ver a estrutura deste equipamento, uma estrutura bem grande, que vai fazer o içamento, o levantamento, né, dessa carga e fazer essa locomoção, fazer o transporte dele. O próximo é uma outra imagem também bastante interessante, desse outro tipo de guindaste, já é diferente do que nós vimos agora há pouco, tá? Temos também os guindastes de bordo para navio, essa estrutura vermelha, tá? E aqui nós temos também um outro guindaste que vai lá, entra essa mão, tipo uma mão, ela entra dentro do porão do navio, enche com a carga e tira, bota em um outro equipamento que se chama, geralmente uma moega, onde se coloca esse produto e esse produto já cai dentro de um caminhão. Então, para vocês verem o tanto de equipamento, tanto de estruturas que se tem para poder fazer movimentação de cargas, certo? Aqui nós temos um guindaste Speiner, né, que são guindastes sob trilhos com lança treliçada. Então são esses modelos de guindaste como nós podemos observar aqui, tá? Temos também o guindaste móvel de grua telescópica. Então é um equipamento também muito utilizado, tem uma capacidade de carga muito grande, então faz toda essa movimentação, todo esse içamento, esse transporte dessas cargas pesadas, né? E a gente começa a falar aqui dos principais tipos de guindastes, tá? Então, devido à capacidade, nós temos o leve, que vai até 20 toneladas. Nós temos os guindastes médios, que vai entre 20 toneladas e 100 toneladas. E os pesados, que são acima de 100 toneladas. Olha só, eu começo um guindaste leve, ele consegue levantar uma carga de 20 toneladas. E o pesado, acima de 100 toneladas, ele consegue fazer esse levantamento. Conforme o tipo de rolamento, eu posso ter o guindaste sobre rodas, pneus, sobre esteiras e sobre trilhos. Nós vimos fotos de todos esses agora há pouco. Meio de locomoção, eles podem ser autopropulsados, podem ser sobre caminhão e podem ser fixos. Também nós já vimos esses tipos de guindastes aí nessas fotos.
Tipo de lança: lança fixa, lança treliçada, lança telescópica, tá certo? Então, eu preciso saber no meu plano de cargas todos esses equipamentos, todas essas estruturas, todas essas particularidades para que eu possa fazer uma movimentação de carga, um levantamento de carga, um transporte de carga. Se eu faço esse planejamento de transporte e locomoção de cargas e levantamento de cargas, eu não vou ter problema. São operações bastante perigosas, mas que, se nós seguirmos o manual como deve ser feito, com certeza vamos ter uma operação segura, eficaz, eficiente e que vai trazer bons resultados para a empresa que está realizando a sua atividade. Certo? Então, essa aqui é a nossa aula, pessoal, sobre planejamento de carga, sobre plano de cargas. E não deixe de deixar seu like aí na aula e se inscrever também no canal, que ainda não está inscrito. Beleza? Até a próxima, pessoal.